Boa noite a todas, a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui nessa tarefa de estar fechando, concluindo esse percurso de vocês. Eu tive, então, essa satisfação enorme de estar aqui, depois que todos os colegas anteriores já falaram bastante sobre várias perspectivas dentro do feminismo, né? E, principalmente, eu acho que tem mais conexão com o que eu vou falar, a fala da Alina sobre feminismo negro e da Lia sobre feminismo indígena, comunitário. Então, nós vamos poder fazer conexões, vocês vão poder fazer conexões sobre essa perspectiva dos feminismos subalternos. Eu vou falar, basicamente, assim, vou dar mais ênfase ao feminismo decolonial, que está dentro desse bojo do feminismo subalterno, mas vou falar agora um pouquinho do feminismo pós-colonial, o feminismo decolonial, o feminismo pós-colonial, as diferenças entre eles, as principais autoras e as suas referências teóricas, né? De uma maneira bem geral, para estar apresentando a temática para vocês, assim, de uma maneira, digamos, ampla, o que nós poderíamos caracterizar o que a gente está chamando de feminismos subalternos, ou as subalternas, né? Subalterno por oposição ao quê? Quem é digamos, o central que opõe ao subalterno, né? O hegemônico e o não hegemônico, ou periférico. Nós vamos estar falando de um feminismo hegemônico que é branco, é ocidental, a gente pode dizer um feminismo europeu e norte-americano, é um feminismo que é heterocentrado e, do outro lado, entre as subalternas, estão todas as mulheres e feministas que são invisibilizadas dentro do movimento do feminismo, em função da sua origem geopolítica, né? Pertencem a uma região geográfica que não é a Europa nem os Estados Unidos, América Latina, Ásia, África. Isso é um fator importante. São corpos racializados, são mulheres que não são brancas, né? Existe, dentro do movimento da subalternidade, uma crítica ao racismo de gênero. A gente vai falar sobre isso. E também que não tem são sexualidades divergentes, né? Não heterocentradas. Então, todas essas mulheres representam o que a gente está chamando de subalternidade, né? E os feminismos subalternos questionam o feminismo hegemônico, branco, ocidental, heterocentrado, e pretendem, digamos assim, desconstruir ou retirar desse lugar de porta-voz de todas as mulheres. Sobre as mulheres que são invisibilizadas, que somos nós, mulheres latinas, não brancas, que participam de uma episteme muitas vezes colonizada, e o feminismo subalterno quer tirar dessa invisibilidade e dar um protagonismo, uma voz dessas experiências que não estão contempladas no modelo do feminismo hegemônico e na sua epistemologia. Que são, né, as subalternas do feminismo. Você vai ter isso que eu já estava falando anteriormente, a geopolítica do conhecimento, e o que seria um feminismo
contra-hegemônico, e abarcaria mulheres de cor, asiáticas, latinas, negras, indígenas, cujos corpos são racializados, né? E também as mulheres não binárias, bissexuais, lésbicas, e, enfim, trans, mulheres trans todas, que não são visibilizadas dentro do feminismo hegemônico. E a gente vai explicar de que maneira isso ocorre, né? Quais são as estratégias mediante as quais isso acaba ocorrendo. Bom, feminismo pós-colonial surge mais ou menos na década de 80, né? Tem a Inglaterra e os Estados Unidos como lugar de origem, apesar das suas autoras serem indianas, as principais, a Mohanty e a Spivak, que é bastante conhecida. Elas dão aula nos Estados Unidos e na Inglaterra. Né? Conceitos: colonização discursiva, violência epistêmica e essencialismo estratégico. A gente vai falar sobre essencialismo estratégico também e violência epistêmica, né? Talvez vocês já conheçam autores que são desse movimento pós-colonialista, né, que também envolve o Stuart Hall, que fala o pós-colonial, um processo de desengajamento colonial, e o Edward Said, cuja obra Orientalismo é muito conhecida, na qual ele mostra que o Oriente foi uma invenção do Ocidente. Né? A Spivak, ela é conhecida pelo livro Podem os Subalternos Falar. Nesse livro, tem uma questão que é bastante importante, que é quando ela vai ver que a perspectiva da análise de um caso, que é muito uma tradição indiana, que é a tradição das viúvas se imolarem, né, na pira dos seus maridos quando eles morrem, as viúvas se matam. Isso é analisado desde uma perspectiva ocidental, sem que seja dada o direito à voz a elas mesmas. Então, o que Spivak e Edward Said estão falando, e, enfim, Mohanty também, essa violência epistêmica que o Ocidente exerce, essa violência de se colocar no lugar daquele que vai falar em nome de todos, como se houvesse assim, uma prerrogativa de fala, uma prerrogativa de experiência, porque fundamentada numa visão, num ideal epistêmico de suposta neutralidade. A gente vai falar sobre isso quando a gente for falar no decolonialismo, que é o aspecto da modernidade, né? O quanto essa noção de neutralidade epistêmica, né, vem de um projeto de ciência e de conhecimento da época moderna, inicia-se lá. Então, a Spivak está falando, bom, mas e a viúva? Ela fala, ela diz o que ela sente, qual a experiência dela, assim como Eduardo Said fala, que é isso, o Oriente? Que categoria é essa, o Oriente? Se faz pré-julgamentos, se estabelece relações de comparações, sem que se seja ouvido, dado a voz ao relato, à expressão da experiência vivida, e respeitando as suas diferenças. Né? Bom, o feminismo decolonial latino-americano é o que me parece aqui também do nosso interesse, nós brasileiras, brasileiros que estão aí nos ouvindo. O feminismo decolonial, ele tem uma matriz exclusivamente latino-americana. Então, já nos fala com certa proximidade, apesar de ser influenciado, claro, pelo feminismo pós-colonial. Né? O pós-colonial, ele vai trazer conceitos que vão ser importantes, como o da violência epistêmica, o desengajamento epistemológico, né, que é um conceito que também vem do pós-colonialismo, né?
Mas tem uma perspectiva decolonial. Vai, então, propor uma outra interpretação para essa questão da violência epistêmica, dessa nossa subalternidade enquanto produtores de interpretação e de análise da nossa realidade. Nós estamos sempre a reboque do que o intelectual ou a intelectual norte-americana ou europeia apresenta como categoria para nos analisar. Então, nessa subalternidade, há uma falta de independência de pensamento, né? Independência de análise. E as categorias são categorias forjadas num ambiente estranho e geopoliticamente pertencente ao hemisfério norte, que é, na perspectiva decolonial, aí a gente começa, então, a questão do giro decolonial, a questão central é justamente o que nós herdamos e o que representou a colonização europeia nas Américas e como isso se deu no mundo, né? As principais feministas decoloniais, as que eu considero assim, mais relevantes, a argentina Maria Lugones, a Yuderquia Espinosa, que é da República Dominicana, e a Osho Curiel, que também é da República Dominicana. As duas são da República Dominicana. E os principais conceitos são esses que vocês estão vendo aí, do giro decolonial, sistema moderno colonial do gênero, desengajamento epistemológico, antropologia da dominação, racismo de gênero, teoria do ponto de vista. Essa é a Maria Lugones e essa é a Yuderquia, né? A questão do giro decolonial, as referências teóricas do ponto de vista, digamos assim, do campo intelectual, né, do campo do saber, são a esses filósofos latino-americanos, entre eles tem o Aníbal Quijano, Walter Mignolo, e entre outros. São Maldonato Torres, é um grupo muito forte de sociólogos, antropólogos, filósofos, né? E eu vou falar um pouquinho deles, mas elas também são muito influenciadas pelo feminismo negro, né, norte-americano, pelo feminismo negro mais lésbico, quer dizer, do feminismo que há a junção dessas duas questões, da sexualidade e da raça, e também, bom, é isso, né, feminismo negro, e vão, dentro do feminismo negro, trabalhar mais com a autora como a Patricia Hill Collins, do que, por exemplo, com a Crenshaw, né? Existe um problema no conceito da interseccionalidade, sobre a qual eu falarei. E o feminismo negro, a gente tem, lésbico negro, a gente vai ter Audre Lorde, a gente vai ter várias autoras que vão trabalhar também a questão racial e a questão sexual juntas. Para elas, essa também é importante, são referências teóricas muito importantes. E, de maneira geral, o feminismo de cor, né, o que elas chamam de women of color, que são mulheres que com corpos racializados, corpos não brancos, né? No nosso caso, não europeus, a gente diria também, né? Todas elas estão dentro de um grupo. Como a Maria Lugones, ela é uma professora que dá aula nos Estados Unidos, então ela fez muita interlocução também com as mulheres latinas, né? Então vai ter bastante contato dela com o movimento latino, com agora esqueci, a mexicana muito conhecida, escreveu Borderland, e também com o feminismo negro, mas com essas características, né? E
ela vai estabelecer, a Maria Lugones pode ser considerada a inauguradora do feminismo decolonial, a primeira. Num diálogo com o Aníbal Quijano, ela vai analisar o seu conceito de colonialidade do poder, e é um conceito muito potente, sobre ele eu vou falar, e vai, a partir desse conceito, falar do sistema moderno colonial de gênero. Esse é um conceito que ela cria, uma expressão, que vai nortear bastante o trabalho da Yuderquia Spinoza. Yuderquia Spinoza trabalhou com Lugones, foi sua orientanda, e ela vai desenvolver bastante o sistema moderno colonial de gênero, principalmente na questão da epistemologia, né, da necessidade de você criar uma nova epistemologia baseada na experiência das mulheres, que são mulheres que são mulheres subalternizadas, da experiência das mulheres subalternas. Como é que será isso? A gente vai poder falar um pouquinho daqui a pouco. Antes, eu queria só falar rapidamente, para esclarecer, essa ligação entre feminismo decolonial e a teoria da colonialidade. Normalmente, pensamos que se trata de um processo historicamente já terminado, do colonialismo, né? E, de fato, o Brasil já deixou de ser colônia ao pelo menos um século e tanto, né? Mas o que o Aníbal mostra é que há no nosso continente traços ainda da época da colônia. E esses traços da época da colônia são muito marcados pela questão racial. Então, o grande eixo de análise do Aníbal Quijano é a noção de raça. Ele vai mostrar como, na nossa independência, o que se fez foi se manter uma hierarquia social e uma organização social baseada nas diferenças raciais, porque elas nos marcam na nossa origem enquanto povos. Os povos latino-americanos foram colonizados pelo europeu e na colonização europeia utilizou-se como artifício, naquele momento, a criação do conceito de raça, que vai dividir a população mundial em raças inferiores. Então, nós vamos ter, nesse momento da descoberta da América, 1492, e nos séculos seguintes, da colonização, a invasão às terras da chamada América, a gente vai ter uma forma de dominação muito especial, que é a dominação pela construção da ideia de raça. Então, são os habitantes daqui, né, os nativos, eles vão ser considerados pelo europeu como raças inferiores, assim como as mulheres e os homens africanos que vieram trazidos para as terras, né, da América, também vão ser considerados inferiores, raças inferiores. Para que isso ocorresse, isso é um elemento importante da teoria do giro decolonial, e eu vou falar um pouquinho dela, porque ela vai ser muito importante para o trabalho, por exemplo, da Spinoza, né? Mas de todas, da Lugones, da Spinoza e da Curiel, isso é muito importante. Fundamental para a constituição da teoria da raça como forma de dominação pela inferiorização das raças frente à raça europeia é o suporte, o apoio que a gente vai ter nesse momento na Europa do que o grupo
do giro decolonial vai chamar da modernidade, né? O eurocentrismo e a modernidade. Eles vão chamar o lado escuro, Walter Mignolo vai chamar o lado escuro da época colonial. Porque vocês vão se recordar, é um momento na Europa da modernidade, né? O século XVI, você começa a ter a saída do que seria, né, uma época das trevas, o início de um movimento liberal, a teoria da igualdade, que vai culminar lá no iluminismo europeu, e, no entanto, você vai ter uma escravidão de pessoas nas Américas. Então, o lado escuro da modernidade é o lado da invasão e exploração da América, que é a primeira grande globalização econômica, com suporte intelectual, científico, das teorias que estavam surgindo, racistas, de certa maneira, a gente pode chamar assim, que justificavam haver diferentes tipos de pessoas e diferentes capacidades de acordo com a sua origem e a sua raça. Então, você vai ter uma construção ideológica de que a raça inferior é aquela que não é a cristã e aquela que é, digamos assim, mais próxima da natureza, por oposição à raça branca, europeia, que é a civilizada. Então, a gente vai começar a perceber a construção dessas categorias de oposição, né? Nós todos somos muito familiarizados com elas, quem estuda filosofia, a razão em oposição à emoção, a cultura em oposição à natureza, enfim, né, o pagão e o cristão, a mulher e o homem, o gênero, né, que é uma categoria importante, e todo esse arcabouço categorial dicotômico, né, e que vocês vão ver ali nas teorias, né, da filosofia política, né, o homem sai do estado de natureza para entrar no estado civil, a noção de igualdade, de civilidade, né, a perfeição do Estado, é como se fossem a construção do outro, né? O sujeito, que é o europeu, o sujeito que é a razão, e o outro, que é o inferior, porque não cristão, porque não vive de uma maneira que não é uma maneira, enfim, capitalista, né? Não faz da sua produção um objeto de troca comercial, vive de maneira comunitária e tribal, não está interessado em trabalhar, na visão do europeu, portanto, se constrói uma visão do outro, que o não europeu, como sendo esse hierarquicamente inferior. Para fechar esse assunto e ir para o que é o tema mesmo da nossa aula, que é o feminismo decolonial, que vem dessa tradição da subalternidade, você, então, vai, nessa divisão racial, você vai ter toda uma colonialidade do poder. Quer dizer, o poder do europeu nas terras não europeias vai ser um poder de controle total, né? Um controle político, né? É um controle também da subjetividade, porque quando você impõe o culto, né? Você impõe a religião, você impõe que se obedeça a certos hábitos, né? Você faz também um controle total da pessoa e da sua capacidade de resistência. Então, um controle da terra, um controle da política, um controle da subjetividade. E esse controle total, que é a colonialidade, né, um poder de opressão, vai também ser um controle sobre as mulheres. Nós vamos ter
essa colonialidade, quando termina o período colonial, né, a gente vai perceber em toda a América Latina, isso é uma característica, que já havia anteriormente uma questão muito bem observada pelo Quijano, que é o seguinte: a divisão das tarefas ela era de acordo com a cor da pele. Então, aquele sujeito mais embranquecido, ele era o assalariado. Então, você vai ter esse escalonamento racial de acordo com a sua posição social, ela vai ter a ver com a cor da sua pele. Então, quando nós somos, de repente, viramos países independentes da Europa, é como se nós pudéssemos, assim, agora respirarmos. Vamos ser simplesmente países liberais e civilizados, porque nós introjetamos essa ideia, né? O mundo eurocentrado tem como modelo e como ideal de perfeição a cultura europeia, os hábitos europeus, o modo de pensar europeu. Então, na nossa independência, nós não rompemos com essa, digamos, colonização do pensamento, que as outras características da colonialidade, a do poder, é também do saber e a do ser, né? Apesar das nossas instituições serem instituições, digamos assim, modernas, e nós vivermos em mais ou menos regimes democráticos, a estrutura social dos países latino-americanos ainda é muito marcada pelo racismo estrutural, que é também institucional e que também é um racismo cotidiano, individual. Então, o Quijano aponta para isso, né? No nosso país, a gente pode se lembrar, vocês se lembram do Vargas, né? que fez a política do embranquecimento, porque era muito introjetado na mentalidade das elites esse modelo do racismo, né? A inferioridade das raças não europeias. Bom, em traços bem gerais, o giro decolonial. Porque o giro decolonial vai dizer assim: nós só vamos nos tornar independentes e, portanto, autônomos e livres quando nós reconhecermos a nossa subalternidade, a nossa dependência mental e política e rompermos com essa dependência. A gente tem que entender a necessidade de interpretar o mundo a partir dos olhares e dos saberes dos povos originários, das tradições que nós temos, e não a partir dos olhares do estranho que aqui mora. Então, essa perspectiva intelectual, ela é também associada a filosofias da libertação, da emancipação, né? Porque tem esse caráter da gente se desengajar, que é o termo que o Stuart Hall cria, né? Epistemologicamente, dessa dependência e dessa falta de engajamento com um projeto que dê conta da nossa experiência real, da nossa experiência histórica. E para isso a gente tem que, enfim, deixar de ficar repetindo as interpretações que nos são impostas como se elas tivessem validade universal, né? Essa é uma questão muito importante que vai aparecer na filosofia, no feminismo decolonial. Toda a Lugones e a Spinoza são filósofas, então elas vão entender muito como esse caráter da colonização do pensamento, que é um aspecto da modernidade, ela também vai se espelhar no feminismo hegemônico, entendeu? A relação que a gente pode estabelecer entre o giro decolonial e o feminismo decolonial é o entendimento, agora trazendo mais para o feminismo decolonial, é que o feminismo hegemônico, feminismo, portanto,
central, o feminismo norte-americano, feminismo rico, branco, ele invisibiliza os subalternos, porque os subalternos, dentro da tradição colonial e que perdura até hoje, né, dentro do capitalismo, introjetaram dentro de si essa própria inferioridade. Então, se invisibiliza utilizando-se de categoria de suposta universalidade. Então, vamos falar em nome de todas as mulheres. Há aí um problema. E é sobre isso que o feminismo decolonial vai se contrapor. Bom, para Iuderks tem algumas... o feminismo decolonial, né, acolhe o reconhecimento dos saberes produzidos pelas epistemólogas feministas contra-hegemônicas e quer continuar esse legado. Isso é a fala da Iuderks. Ela quer continuar o legado dos saberes produzidos pelas feministas epistemólogas contra-hegemônicas, né? E reconhece que é uma tradição teórica que foi iniciada pelo feminismo negro, pelo feminismo de cor e terceiro mundista dos Estados Unidos, né? Quando a teoria da hegemonia e da subalternidade ela surge, é um momento que também surge essa questão do terceiro mundo, né? Quem são as mulheres do terceiro mundo, a população do terceiro mundo, foi na mesma época, né? E toda essa noção de ser do terceiro mundo, feminismo negro, de cor, traz contribuições para pensar esse entrelaçamento da opressão, né? Da classe, da raça, do gênero, da sexualidade. Todos eles estão entrelaçados, né? Que não é a mesma coisa de ser interseccionado, né? A consubstancialidade disso. Uma questão importante. Não dá para colocar só uma opressão como a de gênero, como sendo a que dá conta de todas, né? Também quer recuperar, né, o legado crítico das mulheres e feministas afrodescendentes e indígenas, né, que desde a América Latina tem colocado o problema da sua invisibilidade dentro dos movimentos, e até mesmo do feminismo, né? Isso a gente estava falando, né, a propósito da própria experiência da Iuderks, como afrodescendente dentro do ativismo feminista, né? Então, todo o feminismo decolonial inicia um trabalho de revisão do papel e da importância que as mulheres, né, indígenas, todas as mulheres afrodescendentes tiveram na realização e resistência das suas comunidades. Então, a questão também, eu acho que a Lia deve ter falado, do feminismo comunitário. Não é que o feminismo decolonial e o feminismo indígena ou comunitário sejam distantes, eles são próximos, né? O feminismo decolonial quer reconhecer a importância dessa matriz, dessas formas de olhar o mundo desde uma outra perspectiva comunitária, né? É uma questão que eu abro um parênteses para falar, porque é uma discussão teórica importante, né? Você vai ter a feminista comunitária, a Marisa Paredes, eu não sei o nome dela, posso olhar depois, que ela vai falar que existiam, sim, há um entrecruzamento de patriarcados. Ela não nega que haveria na América pré-colombiana um patriarcado. Já a Rita Segato, né, ela vai falar que há um patriarcado de baixa intensidade. Essas são as diferenças assim, dentro do decolonial, né? E a Lugones, que é toda uma discussão em que é polêmica, porque nem todo mundo concorda com ela vai dizer que há etnografias, há elementos que possam dizer que as comunidades que viviam antes dos europeus chegarem, elas não tinham uma divisão de tarefas tão separadas e hierárquicas como o patriarcado depois vai colocar, né? Então, são três posturas diferentes. Mas, enfim, o que eu queria dizer é que há realmente um diálogo
com essas formas e saberes populares, né, formas e saberes da resistência comunitária. O decolonialismo também vai fazer como a gente estava falando, né, uma revisão crítica do essencialismo do sujeito do feminismo e dessa política de identidade. É uma certa naturalização de práticas que são, na verdade, construídas por uma cultura capitalista, liberal, e se aproveita desse lugar de fala privilegiado para falar, ditar, né? Enfim, a gente diz no Brasil, no Rio, ficar cagando regra de como a mulher deve, né? E a gente vai pautando as nossas... Isso que é triste, e aí o Derksen aponta isso. A gente vai pautando as nossas pautas feministas por essa universalização das temáticas, como se elas pudessem ser idênticas, né? E não são, né? A gente tem que ouvir mais as mulheres, né, indígenas, quilombolas, ribeirinhas, a experiência delas cotidiana para saber melhor quais são as pautas, né? E também, essa é uma questão importante, dessa revisão do essencialismo do sujeito do feminismo e da política de identidade. Ela começa, isso a Derksen fala, começa a ser desgastada, esse essencialismo e a política de identidade, a partir das escritoras ativistas lésbicas provenientes do feminismo de cor. Fazer uma certa questionamento, isso a gente vocês devem ter visto na Judith Butler, enfim, um questionamento dessa categoria universal mulher, né, as implicações que isso significa para sexualidades não heterocentradas, heteronormativas. Isso a Judith Butler ela descreve muito bem e trabalha muito bem. Então, o decolonialismo também tem essa questão. Mas aí eu abro o meu parênteses, assim, né? É interessante que a gente lê mais o Preciado e a Butler do que, por exemplo, aí o Derksen, né? Ou há uma certa questão também aí racial, eu acho, né? E da geopolítica do conhecimento também. E também essa questão do feminismo pós-colonial, né, a crítica à violência epistêmica, possibilidade de um essencialismo estratégico e a chamada uma solidariedade feita também por um norte-sul, a crítica ao colonialismo, né. Aí uma questão que também é muito importante e que eu vi, por exemplo, na Frederick, ela fala no livro dela sobre as bruxas, né, o quanto essas entidades internacionais financiadas por organismos, né, sei lá, como são financiados, a Unesco, a ONU, essas políticas desenvolvimentistas, né, que surgiram já naquela teoria do terceiro mundismo, elas impõem pautas, né, uma agenda global, né, e você vai ver políticas sendo financiadas em nome de uma política de gênero, mas fazendo intervenções à autonomia e aos interesses, né, locais, né, e aí o Derksen, a Frederick, eu saiba, Frederick também fala disso, é uma imposição de uma agenda global, né, de direitos que é útil aos interesses neocoloniais. Uma perspectiva também que o feminismo decolonial vai trabalhar. A gente precisa descolonizar até dessa dependência a esses programas econômicos em nome quer dizer, dentro de uma agenda de direitos, supostamente estão trazendo benefícios e desenvolvimento a áreas pouco desenvolvidas, rurais, né, primitivas, mas estão fazendo uma intervenção epistêmica, estão fazendo uma intervenção econômica que é violenta, né? Essa é uma questão também importante.
Essa é uma questão que a Iudex bate muito, assim, desde o começo, assim, não é muito esse aspecto semelhante a Lugoni, são diferentes. É a questão epistemológica, o modo de conhecimento que a gente tem que... Nós não podemos nos sentir desautorizadas a narrar a nossa experiência, porque ela não é dentro do modelo, né, de metodologia científica que tem que ser autorizado pela academia norte-americana. O meu paper tem que passar pela revista, a gente tem que se livrar dessa dependência, né? E eu acho que é por aí, é metodologia, reconhecer, não. Eu acho, daí um exemplo, Memórias da Plantação, um modelo maravilhoso de epistemologia, de modo de apresentação de uma questão que passa assim, longe para um modelo de dissertação, acho que é uma tese de doutorado dela em Berlim. Vamos começar a sair desse pseudo-rigor científico. Eu penso assim. Mas o que a gente tem que... Assim, o que seria bom também é ter enfim, uma questão difícil para a gente que vive na academia, né? Uma proximidade maior com o ativismo que está aí onde estão as populações que estão vivendo longe do feminismo, mas estão fazendo também experiências de resistência, de cultura, né? Que são diferentes, né? Acho isso importante. Apesar das várias epistemólogas feministas incorporarem reflexões com relação aos debates que foram abertos pelas feministas negras e de cor, isso não levou a se desarmar das premissas básicas da teorização feminista hegemônica de uma opressão baseada em gênero, como categoria dominante fundamental para explicar a subordinação das mulheres. Ainda que algumas epistemólogas feministas reconheçam os efeitos do racismo e da colonização na vida das mulheres não brancas, e ainda que várias cheguem a reconhecer a necessidade de uma análise, né, imbricada de raça, classe, gênero e sexualidade, a sua teoria geral continua intacta. Né? O que é essa teoria geral? Que é a opressão baseada no gênero. A episteme feminista clássica, isso eu estou lendo da Iudex, produzida pelas mulheres branco-burguesas, né, localizadas nos países centrais, não pôde reconhecer a maneira, o modo com o qual sua prática reproduzia os mesmos problemas que criticavam na forma de produção do saber das ciências. Enquanto criticavam o universalismo androcêntrico, produziu-se a categoria de gênero e aplicou-se ela universalmente a toda a sociedade, a toda a cultura, sem sequer poder dar conta da maneira com qual o sistema de gênero é um construto que surge para explicar a opressão das mulheres nas sociedades modernas ocidentais. E, portanto, ele subjaz a essas sociedades modernas coloniais, ocidentais. Quer dizer, percebam como o feminismo decolonial ele é muito desestabilizador do feminismo. Por quê? A categoria central da opressão é gênero e o feminismo decolonial está dizendo, olha, espera lá, você sabia que o sistema de gênero é um construto que foi feito para explicar a opressão das mulheres nas sociedades modernas ocidentais? Portanto, ele pertence a esse universo de opressão? Quer dizer, a modernidade, a Lugones usa, né, sistema moderno colonial de gênero. Modernidade, ela é muito importante aqui. A modernidade, a que a gente está falando já anteriormente, é ali o paradigma
da noção de que existe um modo de conhecimento superior, que é o conhecimento racional, entre aspas, científico, produzido, né, na Europa e hoje nos Estados Unidos. Tem muitas feministas que assim, não muitas, eu conheço uma, pelo menos, que tem muita dificuldade com isso. A crítica à modernidade. Mas a modernidade trouxe todo nosso vocabulário de direito, como você quer sair... Aí tem uma parte do texto da Iudex, que eu não vou conseguir achar agora, que ela lembra. Isso é muito relatado pela Bell Hooks, é relatado pela Davis. Quando você tem o sufrágio, as mulheres negras, elas só foram reconhecidas depois, quer dizer, quando elas queriam lutar pelo sufrágio junto com as mulheres brancas, as mulheres falaram, não, vocês não, porque senão vai atrapalhar, nós nos sentimos escravizadas, e os homens negros conseguiram o sufrágio, depois as mulheres negras não conseguiram, quer dizer, a modernidade é isso, uma ideia de que você conseguindo o direito, você já é uma pessoa cidadã. Não é cidadã, né? Não é. Essa noção de direito ela é muito, muito complexa. Então, até que ponto nos interessam essas categorias da modernidade, do iluminismo, né? Para explicar nossas experiências aqui. Eu tendo a concordar com a Iuderques que agora com a pandemia, né, isso está escancarado. A pandemia, eu estou trazendo aqui para a atualidade, porque a gente pode fazer também essa conexão. A pandemia está mostrando dentro da nossa casa, né, pelos veículos de comunicação de massa, né, quem diria, Jornal Nacional, está mostrando o quão brutalmente desigual nós somos. Então, a velha questão do capitalismo, ela ressurge. O capitalismo é para poucos. O capitalismo é para poucos. Né? Isso que Hanno está falando, isso aí tem uma desigualdade intrínseca ao capitalismo. Então, essa desigualdade é uma desigualdade que espelha um modelo de sociedade profundamente desigual. E aí eu vou questionar muitas das categorias da modernidade. Muitas, porque você tem um país como o Brasil, com uma situação de moradia muito precária, né? uma situação de assistência pública à saúde muito precária, né? Enfim, estou repetindo isso, mas a pandemia está escancarando a nossa desigualdade. E essa desigualdade ela é algo que, né, nas teorias do terceiro mundista, não, a gente vai se desenvolver, o capitalismo vai... Nada. Nós precisamos de 600, 200 reais a maioria da população para poder comer. Então, o Brasil continua muito desigual, o capitalismo não trouxe desenvolvimento para a gente, e a linguagem liberal dos direitos tampouco. O que adianta? Né? E aí, a matriz de opressão ser só a questão do gênero é insuficiente para dar conta dessa geopolítica do conhecimento, para essa questão da desigualdade socioeconômica, e a gente tem que, do racismo estrutural, a gente tem que ampliar os temas, né? Porque elas estão ligadas. Né? Eu não sou a única, assim, tem várias pessoas que estão aí mostrando estatísticas. Né? A mulher negra ela fica na base da desigualdade, né? Em termos econômicos. Qual é a razão disso? Tem uma origem lá na nossa história colonizada, colonial. Né? E a gente naturaliza isso, como se não houvesse nenhuma questão aí para ser problematizada. Tem uma questão comum, que é uma questão da geopolítica do conhecimento. Eu acho que isso está claro. Né? Quando a gente fala em geopolítica do conhecimento, a gente está falando de como nacionalidades que não as que a gente chama centrais e hegemônicas, os intelectuais dessas tradições, eles são invisibilizados. Então, você tem uma geopolítica do conhecimento que está atrelada
a uma economia global capitalista. Então, a geopolítica ela é comum ao pós-colonial e ao decolonial. Todas os intelectuais, né, do pós-colonial, o Stuart Hall é jamaicano, mas morava na Inglaterra, o Eduardo Said é palestino, morava nos Estados Unidos, ambos já faleceram, e a Spivak e a Mohan são indianas, então fazem parte de um grupo de intelectuais que estão nos países centrais, hegemônicos, mas que percebem que há uma, digamos assim, uma opressão, uma violência epistêmica, que é o termo que se utiliza, a Mohan usa isso, que faz com que as categorias, os quadros de análise que são utilizados na academia sejam aqueles que, na verdade, são do colonizador, e aí propõe esse desengajamento epistemológico, mas também uma virada de mesa, né? Vamos analisar a forma como nós somos vistos e estabelecer uma relação de crítica, né? Bom, esse é o aspecto. O pós-colonial, como eu disse, ele inicia-se na segunda metade do século XX. Tem uma origem nesse momento aí, final da Segunda Guerra Mundial, e depois com a ida desses autores, filósofos lá para os Estados Unidos, criam aquele Cultural Studies, que é uma disciplina, né, de estudos. O Eduardo Said era professor de literatura, e, enfim, Spivak tem um trabalho na filosofia, do Derrida. Agora, o decolonial, ele é uma, digamos assim, uma ramificação do pós-colonial. O pós-colonial, ele tem esse conceito de subalterno, vem do pós-colonial e da hegemonia, né? Tem uma tradição no marxismo gramsciano, depois a gente pode pesquisar, mas, enfim, são os conceitos, as categorias, hegemônico, contra-hegemônico, né? Central, periférico. Quando esse grupo de intelectuais faz esse giro decolonial, que vamos trazer as questões de violência epistêmica, de subalternidade para o campo e para a história da nossa tradição latino-americana, eles vão começar a analisar a questão a partir do século da chamada descoberta da América. E o feminismo decolonial, ele bebe tanto no pós-colonial quanto nessa questão específica da crítica à modernidade que a decolonialidade vai fazer. A crítica à modernidade que a decolonialidade vai fazer, você não vê com essa mesma força no pós-colonial. O pós-colonial está muito mais voltado para a análise das categorias presentes de imposição intelectual, epistêmica, e não com o entendimento de que isso tem uma relação com a própria modernidade. Assim eu dividiria o pós-colonial e o decolonial, pelo menos nessas autoras, né? Lugones, Spinoza e a Curiel. Mas, como eu disse, elas são muito... as questões são muito parecidas nessa noção da subalternidade. Somos todas subalternas. Dentro desse universo, que é o universo da geopolítica do saber, da geopolítica do conhecimento, somos todos subalternos. Nossa voz não é escutada, somos invisíveis, somos intelectuais, mas invisíveis. Nós não temos o mesmo peso, o nosso artigo não tem o mesmo peso que um texto ou um artigo de um autor ou de uma autora desses centros econômicos. Isso qualquer uma de nós sabe, né? A nossa recepção, ela é muito, muito, muito menor. Se você pegar uma filósofa, uma feminista norte-americana,
ela entra aqui e vende, já é traduzida, e todo mundo usa as categorias para interpretar a sua própria realidade. A gente vai chegar a isso bastante no final da aula, com a facilidade, com uma rapidez. Quantas pessoas leem Euderks Spinoza e Lugones? Pouquíssimas, porque é latino-americana, não é moderno, né? Não é. Mas é a nossa digamos, colonização mental, né? Como se nós não fôssemos capazes de fazer análise e formulações sobre a nossa própria realidade, nossa própria história. Eu acho que não sei se é satisfatória a minha explanação, porém, se quiser que eu fale mais um pouquinho, mas é basicamente isso. As questões são geograficamente diferentes, cronologicamente diferentes, de ênfase diferente, né? Porém, com a mesma ideia de que a invisibilidade ela tem uma origem não na qualidade inferior do que está sendo produzido por nossos intelectuais, pelos intelectuais indianos, mas sim por uma força, né, e um poder que se exerce de tal maneira que não tenha visibilidade outras produções dos não europeus, que a gente chama não-europeus como uma categoria bem genérica, né? Pode ser não americano hoje em dia. Exatamente nessa questão dessas noções de categorias da modernidade, como razão, como igualdade, como liberdade, né? Que a gente vem do liberalismo. São categorias que vêm para nós, quem trabalha com o feminismo, ela vem também com a noção de identidade, né? E como eu estou lendo assim, a Spinoza, principalmente, é muito problemática a noção de identidade para ela. Tá bom? É muito problemática para ela a noção de que nós possamos, inclusive o feminismo para ela é problemático, sabe? É muito problemático para ela o feminismo. Ela é feminista, só para dando assim um spoilerzinho, porque depois vocês vão pesquisar, né? Mas a Spinoza, ela vivenciou muito o ativismo feminista, muito, sei lá, acho que ela relata 30 anos de ativismo, mais ou menos, né? E foi vendo os mecanismos de exclusão dentro do feminismo, né? Ela é afrodescendente, ela é da República Dominicana afrodescendente. Ela foi sentindo na pele, e lésbica, ela foi sentindo na pele o que significa a exclusão dentro do movimento feminista. E nessa experiência do ativismo, ela foi começando a ver que a situação ali dentro não era tão uniforme, tão homogênea como o feminismo se autoproclama, né? Depois eu posso dar uma indicação de leitura, mas ela vai falar de um encontro que ela teve com um autor colombiano que escreve um livro chamado Crítica da Razão Latino-Americana. Aí ela vai começar a fazer uma série de reflexões e análises e vai perceber essa questão da subalternidade, da invisibilização dentro do movimento feminista. Porque ela é um corpo racializado, é um corpo né, diferente, é um corpo diferente assim, né, dentro da visão hegemônica. E aí também da República Dominicana, e porque, enfim, todas essas questões também da sexualidade. E aí ela vai vendo como essa noção são vários feminismos, um feminismo da diferença, na verdade ela esconde uma certa hipocrisia, isso eu estou falando, ela não fala, porque quem tem mais visibilidade e que se assenhora do movimento feminista são, em geral, fazem parte, em geral, do que a gente está chamando de feminismo hegemônico, porque, e aí vem a questão da relação com a questão da decolonialidade, a gente precisa se descolonizar, né? Porque, aí assim, é um nexo muito importante, eu vou falar, mas assim, se quiser a gente volta nele. Por que o feminismo hegemônico praticado, mesmo
aqui no Sul, reproduz práticas do Norte, né? Que tem uma da etnografia do Norte que existe no Sul. Vamos fazer uma os europeus, os norte-americanos faziam etnografia sobre os povos originários. Agora a gente vai fazer sobre a etnografia da dominação. A gente vai fazer uma análise do Norte, da dominação e dos esquemas de dominação que o Norte pratica. Mas o próprio Norte está aqui dentro, no Sul. Que Norte é esse que está no Sul? É essa experiência que eu estava relatando para você. Você vai dentro do movimento, mesmo do ativismo, ou da academia, né, que a gente pertence, a gente sabe disso, há um apagamento total da experiência que não a da classe média e rica, né? Os saberes são praticamente os mesmos que são importados dos países, né, centrais, e a questão que ela começa a analisar, ela vai ver, mas o feminismo, as pautas do feminismo que eu estou vendo aqui são as mesmas do Norte. Como? As mesmas questões, né? Questões do assédio relacionadas ao aborto. Será que todas as mulheres têm as mesmas questões? E aí ela começou a ver que ela era uma pessoa marginalizada e subalternizada, porque ela vem de uma família de pais trabalhadores, né? Tem toda uma questão social que ela começa a trazer a experiência de vida dela e vai fazendo toda essa análise para mostrar que nós reproduzimos no movimento feminista a mesma colonização que nós criticamos nos movimentos, enfim, na academia, né? O feminismo não é a mesma coisa que está lutando contra a violência de gênero dentro da academia, contra o machismo, né? Parece uma coisa bem moderna. Mas nós lá na academia, dentro da universidade, a gente não visibiliza e nem dá protagonismo a narrativas e interpretações próprias da nossa gente, próprias do nosso povo, próprias dessa multiplicidade de modos de viver e de vivenciar a experiência do que é ser mulher. Então, a gente reproduz as mesmas opressões de conhecimento, de violência epistêmica, dentro da academia no Brasil e na América Latina. Então, ela vai criticar, sim, voltando à questão da Raquel, a epistemologia feminista, tá bom? Por quê? Eu estou enfatizando isso, porque a epistemologia feminista, né? Aí a gente vai começar a entrar na questão que a gente precisa de uma outra forma de fazer conhecimento e ler e interpretar as nossas questões, porque não há uma só mulher, não há uma só experiência, todas nós somos marcadas por vivências e experiências que nos são individuais, são próprias. Então, não tem como você querer achar que essa matriz de opressão, que é a de gênero, ela vai conseguir explicar tudo que cada uma de nós vivencia. Eu vou dar um exemplo dela que aí fica mais claro, né? A questão da teoria do ponto de vista. Né, se você traz para o campo da epistemologia a teoria do ponto de vista, a epistemologia feminista, eu acho isso, quando ela fala disso, acho bem claro, assim, e se ficar questões, a gente pode falar. A epistemologia feminista é a Harding, a moderna, que é a Haraway, né? A Donna Haraway e a Sandra Harding, são feministas, né? Do Norte, ok?
E aí, o que ela percebe? Eu acho essa uma observação que a gente pode explicar muito bem, essa questão também da consubstancialidade das opressões, e porque a consubstancialidade das opressões não é a mesma coisa que interseccionalidade. Quando a epistemologia feminista ela vai dizer, não, as teorias científicas produzidas pelo olhar, digamos assim, da academia, ela é marcada pela subjetividade masculina, porque ela é majoritariamente feita por homens. Então, o ponto de vista dessa análise científica, dessa teoria científica, ela é marcada pelo olhar masculino, né? Pelo androcentrismo, apesar de se dizer neutra, abstrata e universal, ela está contaminada com a questão do gênero, tá bom? Agora, essa questão do gênero, ela vai conduzir a uma situação que é a seguinte, tá, bom, então é um ponto de vista, essa noção de neutralidade, essa noção de universalidade, isso é mais uma característica das marcas masculinas do fazer ciência na academia. Então, reconheçamos isso, que é uma questão androcêntrica e, portanto, não é nada neutra. Ok, interessante isso, é importante que se fale isso, né? A gente tem grandes ganhos com essa descoberta, que no fundo nada é tão universal assim, né? Que se possa dizer um olhar neutro, um olhar separado, né? Inclusive, fazendo um parênteses, a Iodertes, ela gosta, ela lê, ela utiliza-se dos conceitos do Foucault, da genealogia, a gente vai falar sobre isso um pouco, e da crítica à modernidade. É óbvio que era desde sempre claro para Nietzsche, para Foucault, para essas pessoas, que você não tem um olhar no seu modo de fazer de teoria que seja separado da sua experiência enquanto um homem europeu, etc. Ok, a epistemologia feminista foi brilhante em mostrar que existe um ponto de vista ali, e é um ponto de vista marcado pela diferença sexual. Mas qual o problema? É que elas criaram um modelo dicotômico, reproduziram esse modelo dicotômico, como se fosse possível dividir toda a produção científica de conhecimento, aí tanto faz qual a ciência, a partir desse binômio, dessa dicotomia de gênero, né? Ou você faz um modelo de ponto de vista do gênero feminino, ou você faz um modelo do ponto de vista masculino. E qual o grande problema disso, né? Aí o Derkes fala, né, nessa questão decolonial, né, que a Raquel está falando, da crítica à racionalidade. Ela está, de outra maneira, reproduzindo o mesmo procedimento de universalização a qual ela acredita que os homens fazem. Por quê? Ela, a feminista epistemológica, ela vai dizer, não, tem um ponto de vista da mulher. Percebem? Quando Susan Harding, que ela cita, e a Haraway fazem uma epistemologia engajada, feminista, elas utilizam esse modelo de gênero, dicotômico. Então, todo o mais é uma questão de ponto de vista. Aí o Derkes fala, pera lá, vem cá, e você? Você não tem privilégios? Como assim, gênero, mulher? Que mulher é essa sobre a qual você diz que tem uma perspectiva, um olhar diferenciado do olhar masculino? É óbvio que há uma invisibilização, uma ocultação, um esquecimento dos privilégios que uma autora, uma filósofa, uma cientista, uma epistemóloga norte-americana tem sobre os seus próprios privilégios, porque é óbvio que ela não pode dizer que então ela vai falar do ponto de vista da mulher, porque ela não vai poder falar do ponto de vista da mulher. Ela não vai poder falar do ponto de vista da mulher. Por quê?
A experiência dela enquanto mulher norte-americana, branca, classe média, não é a mesma de Uderques, afrodescendente da República Dominicana, lésbica. São experiências diferentes. E como ela vai falar, a branca, a norte-americana, que ela está falando em nome de todas as mulheres, e dizer que basta o binômio, dicotomia, gênero, homem e mulher, que eu explico todas as opressões? Não, existem diferenças, né, na experiência de ser mulher, e vai também multiplicar esses pontos de vista, né? A Djamila fala também em lugar de fala, né? Que é um conceito que ela também usa do feminismo negro. Assim. A experiência é outra. Então, não tem uma metodologia, uma epistemologia que possa simplesmente dizer que vai falar em nome das mulheres, do gênero mulher, do gênero feminino, como se isso pudesse não representar uma violência com respeito a experiências de mulheres com corpos racializados, só para ficar num ponto. Porque não é o mesmo olhar. A experiência de quem vive esse tipo de consubstancialidade das opressões, que é o caso dos corpos racializados, especificamente dentro de países que foram colonizados e, portanto, cuja colonialidade perdura no racismo estrutural, não é a mesma. Agora, em momento nenhum, reconhece-se o espaço e o lugar para se falar de epistemologias e experiências que não essa que queira dar conta de todo fenômeno universal. Portanto, denuncia Uderques um racismo de gênero. Vocês percebem? Porque a feminista localizada geopoliticamente num país dentro da economia capitalista forte, pertencendo a uma universidade de renome, né? Sendo uma mulher com uma experiência econômica, né, boa, branca, ela não tem a experiência que é a mesma que nós vivemos, né, nos nossos países, né? Nós somos periferia. Se nós quiséssemos propor uma nova metodologia, uma nova epistemologia para análise que valesse para todo mundo, a gente ia ser ridicularizada. Mas os eixos de poder que uma autora norte-americana ela pode ter, ela usa com a maior... sem nem se sentir remorso. Ela nem se dá conta, olha, eu estou falando aqui, mas eu sei do meu privilégio, eu sei que se fosse brasileira, eu não teria tantas pessoas lendo o meu texto, o meu paper. Não, ela não faz essas leituras. Aí que Uderques se revolta, ela fala, isso é racismo de gênero, não é gênero, não pode ser a única categoria de opressão. Você não pode dizer que o mundo é dividido em dois gêneros e que esse é o problema do feminismo. A única questão do feminismo é a relação de opressão que há entre homens e mulheres. Portanto, que é o machismo, a misoginia, o sexismo. Ela diz, não é possível que a gente ache que isso dá conta de todas as questões, né, o que a Lugones chama consubstancialidade das opressões, que nós vivemos, a nossa experiência. Não dá conta, o sexismo e o machismo não é a única categoria, porque nossos corpos são racializados, porque nós somos não europeias, nosso saber ele vale menos, a nossa história ela é diferente, ela é marcada por um processo violentíssimo de apropriação, expropriação, né? Todo um capítulo enorme do que significou o genocídio indígena, né? A escravidão dos povos africanos, enfim, toda a imposição cultural que nós tivemos que sofrer com a vinda dos europeus, toda essa questão, né? É claro que nós já somos uma mistura dessas
questões todas, não estou advogando agora um separatismo, não me interpretem assim. Mas, independente da cor das nossas peles, nós somos brasileiras, e brasileiras, do ponto de vista da geopolítica do conhecimento, somos periferia. E aí, a feminista lá do Norte não vai perceber que a sua teoria ela não pode falar em nome de todas as mulheres? E ela, ao achar que pode falar em o nome de todas as mulheres, ela está sendo, na verdade, se aproveitando do privilégio que ela tem, dos marcadores de autoridade que ela pode se valer, para fazer um paper, e esse paper no dia seguinte está sendo lido por todo mundo, porque é falado em inglês, porque vem da fulana de tal, que é de tal universidade. Meu Deus, aí o Derksen fala, tem alguma questão aí que é o racismo de gênero, entendeu? Porque é uma reprodução da mesma estratégia de opressão epistêmica, que é o uso da categoria universal. Só que agora voltado para um grupo da humanidade que são as mulheres. Né? Aí o Derksen ela vai tratar muito disso também quando ela vai falar do sistema moderno colonial de gênero junto com a Lugones. Ela mantém a ideia da Lugones. Aí eu vou falar isso para a gente dar uma pausa e vocês colocarem questões, para fechar um pouco, né? Quando eu trago a questão da epistemologia, quer dizer, nos desengajarmos dessa epistemologia universalista, porque feita a partir de uma perspectiva de gênero que exclui as consubstancialidades das opressões, e exclui o olhar e a experiência de mulheres que não brancas, americanas, europeias, o que quer que seja, isso tem uma origem lá na nossa história colonial. Né? E a Lugones vai falar, nossos corpos eram considerados, não havia categoria de gênero para os corpos das mulheres que aqui viviam, ou que foram trazidas, né? Eram consideradas mulheres bestas, né? Animalizadas. A desumanização dos nossos corpos foi uma estratégia que foi utilizada amplamente pelos europeus como justificativa do uso desses corpos, da expropriação desses corpos, seja para mão de obra, seja, enfim, prazer mesmo pessoal. E gênero não existia para esse europeu, né? Quem era mulher e quem era homem não são os europeus e os colonizadores. Então, essa ferida colonial, que é a ferida de quem é mulher e quem não é, quem pode ser mulher e quem não é, ela perdura até hoje. Entendeu? Então, o uso de categoria de gênero como se fosse a categoria que vai, né, descrever todos os nossos problemas dentro do feminismo, ela é bastante problemática em função dessa questão colonial. Né? Também a interseccionalidade. Eu tinha dito, talvez é bom voltar, né? A interseccionalidade é um conceito que está sendo até muito, muito, muito utilizado hoje no Brasil, né, pelo feminismo negro. Mas o feminismo decolonial prefere, que é uma expressão da Lugones, consubstancialidade das opressões. Né? Por que é diferente um do outro? Né? Interseccionalidade e consubstancialidade das opressões. No primeiro caso, da interseccionalidade, que é da Kimberly Crenshaw, ela é uma pessoa da área jurídica, né, da advocacia. Vocês podem até pegar depois tem um TED dela, que ela explica o conceito, também bem claro. A interseccionalidade é como se fossem dois vetores que se interseccionam. Ela, inclusive, explica isso no vídeo dela, né? Duas ruas que se encontram. Para ela falar, para ela dizer assim, falta aqui uma categoria que eu possa explicar uma mulher operária negra sente quando, sei lá, a cota dela de mulher da empresa está preenchida pela mulher branca e a cota de negro está preenchida pelo homem branco. O que ela é nesse modelo, sistema de cotas, né, do modelo norte-americano? Aí tem a intersecção. Mas aí
o feminismo decolonial vai falar, bom, a interseccionalidade ela serve muito mais a esse modelo analítico, né, de categorias separadas, que é um problema também do gênero, né? A gente deve insistir nisso, que é o problema da crítica à categoria do gênero. Porque você diz assim, não é um eixo que vem daqui, outro que vem cá, eles se encontram, depois se separam. A consubstancialidade, não é intersecção apenas, é a vivência, a experiência que se dá num mesmo corpo, que é um corpo, enfim, em que é marcado por tudo isso. Você não vai dizer que a opressão de gênero num corpo racializado é maior do que a opressão de raça. Não existe esse tipo de comparação no sistema, no feminismo decolonial, como eu o entendo, né? Por isso é consubstancial. Então você não pode dizer que há categorias que possam ser analiticamente separadas, que é a questão, eu não sei onde eu coloquei, num estágio, num desses slides, do feminismo negro lésbico, né? Audre Lorde, quem lê o livro da Grada Quilombo, a Memórias da Plantação, né? Ela fala muito a importância da Audre Lorde na construção do movimento das mulheres afro-alemãs. A Audre Lorde precisou ir para a Europa para ser escutada, porque ela não tem a mesma importância que uma feminista queer pós-estruturalista. Por quê? Né? A consubstancialidade da opressão racial com a questão sexual e a questão de gênero. Então, não dá para separar. Universal mulher é o problema. Então, tem a ver com essa questão do feminismo e das várias nomenclaturas. É o problema que eu estava achando que, assim, somos, sim, do sexo feminino, né? Possuímos algumas características né, próprias da nossa biologia, mas a nossa experiência, o termo que vai marcar o nosso ponto de vista, como nós vamos olhar o mundo e interpretar, ela é bastante diferente. Portanto, isso é a posição do decolonialismo. Não pode, assim, alguém se arvorar a uma possibilidade de uma autoridade que possa dizer o que é ser mulher. Não. O que é ser mulher? Não tem. A Spiva, que aí, voltando àquele conceito lá, ela propõe um essencialismo estratégico. Né? Então, vamos estrategicamente, para fins político, acadêmico, falar que somos todas mulheres. Mas, assim, é uma forçação. A experiência do ser mulher numa favela carioca, a experiência do ser mulher num apartamento de Manhattan é diferente. As questões são diferentes, as práticas são diferentes. Então, é muita violência epistêmica quando o feminismo hegemônico começa a falar dessa categoria. A crítica ao feminismo identitário. Entendeu? Por quê? E aí tem a ver com essa questão. É como se a identidade ela fosse uma marca que, por si só, você dá conta dos seus problemas de opressão. Tá? Então, você tem uma identidade queer. Então, você é queer, você não é mais brasileira, você não é mais da Baixada, você não é mais do Nordeste, você não é mais cearense, você é queer. E, com isso, a sua identidade ela fica, né, enfim, marcada e você consegue se apresentar academicamente como autora ou um autor dessa linha. Ela falou assim, isso é um absurdo, porque nós não somos iguais, Nisso a crítica ao iluminismo é muito forte. Não há noção de igualdade que seja capaz de superar as nossas diferenças. Porque nós somos atravessados por experiências históricas, materiais, sociais,
que nos fazem mulheres diferentes. Portanto, toda essa política identitária, ela tende a se sobrepor a outras, enfim, outras questões que são também muito importantes na nossa construção enquanto sujeitos, né? O que a gente está falando sempre é disso, de sujeitos. E aí, o que vai ficar, né? Essa questão do feminismo subalterno. Em várias passagens, né, tanto do Derksen quanto da Osh, somos subalternos, sim. Isso nós temos em comum com as nossas companheiras bolivianas, com as nossas companheiras paraguaias, venezuelanas, indianas. Somos subalternas dentro desse eixo de produção do conhecimento que é marcado por esses privilégios que não são reconhecidos como privilégios, né? São tidos como naturais. A naturalização que a gente percebe na academia dessas diferenças como se elas não fossem relevantes. Aí se naturaliza que um indivíduo norte-americano pode ser porta-voz, né? Pode falar por indivíduos de outros países e entendendo toda a problemática social que esse indivíduo vive. Né? É isso. Tem que ter nomenclatura, porque se não for subalterno, vai ser o quê? Não é hegemônico. E o subalterno marca que há um hegemônico que está invisibilizando ou que está silenciando vozes porque quer ser, enfim. Qual é a questão da hegemonia? Né? Isso é uma questão importante. O que você ganha sendo hegemônico? Né? O que você ganha? Vende mais livro, tem mais notoriedade, é convidado para mais, sei lá, conferências no mundo inteiro, para abrir conferências. Isso pode ser atrativo, né? Acho que tem um elemento que eu não estou meio que dando muita ênfase, mas é uma feminismo de libertação, de emancipação, tá? Decolonial aí é de vamos descolonizar a nossa mentalidade colonizada, vamos descolonizar o feminismo. Então, não é se livrar dos racistas, se livrar dos opressores, vamos reconhecer primeiro a nossa opressão. Então, não vejo que a consubstancialidade ela não é um problema, que bom que eu sou, reconhecer que a minha expressão ela é rica e culturalmente múltipla. Isso é uma coisa que a Audre Lorde fala muito no texto dela, que é pouco lido, eu acho. Que legal que somos tão diferentes, né? Por que essa mentalidade eurocêntrica que quer categorizar tudo é uma estrutura de opressão, né? Eu acho bom que haja consubstancialidades de formas de expressão. Agora, isso não pode significar que isso vai me retirar de um lugar de fala, da possibilidade de expressão de um ponto de vista, né? De, sei lá, ser lida, né? Ser lida. Eu acho que não é um problema. A gente tem que descolonizar. Tem muita questão aí para a gente conversar sobre essa proposta do movimento do feminismo decolonial. Né? Inclusive, se vale a pena ser chamado feminismo e tal, né? Que eu acho que é uma questão que foi colocada. Se realmente a gente pode falar disso, feminismo, né? Basicamente, os temas do feminismo decolonial eles estão imbricados, né, com a questão racial, né, entendendo que quando a gente fala em questão racial, não é só, né, o feminismo negro, o feminismo indígena, né, é também a questão dessa colonialidade do poder que leva à racialização dos corpos e
concomitantemente a ideia difundida de uma epistemes com graus diferentes de valor, entendeu? Eu acho que isso tem que estar bem claro. O feminismo decolonial, as não brancas somos todas não brancas. É claro que vai ter, né, eu não estou tirando a questão da importância das categorias de opressão de raça exclusivas, né, mas no nosso caso a gente está pensando com a relação racial ligada à nossa história. Nossa história é uma história marcada pela colonização europeia.